Nós, na Universidade Pública Federal, especialmente, temos uma possibilidade de trabalho em torno do que é chamado de indissociabilidade. Ou seja, tanto o nosso trabalho quanto a formação dos estudantes, a gente busca fazer de forma articulada o ensino, a pesquisa e a extensão. No nosso caso, o ensino, a sala de aula, né? A extensão e a pesquisa viemos para essa comunidade, para a Grande Cruzeiro. Estamos aqui desde 97, 98, início do ano de 98. Eu fiz e eu fiz. Ele é desenhista? Não, não sou desenhista. Mas desenhas muito bem. Nossa questão central de trabalho são as políticas em torno do combate à exploração do trabalho infanto-juvenil. Nós olhamos a escola e o serviço socioeducativo, de que maneira esses dois espaços enxergam, repercutem e têm ação de proteção no que refere à exploração do trabalho de crianças e adolescentes e a outras violações de direitos. A gente trabalhou sobre a questão de gênero, a gente trabalhou nos trabalhos, para o papel nos trabalhos do homem e da mulher, vocês lembram? Sim. E aí a gente conseguiu perceber que várias coisas que a gente achava que eram verdades, na verdade não era bem assim. E eu compreendo esse trabalho como muito importante, como uma forma de articulação da universidade com a realidade mesmo, com a comunidade, da gente poder trabalhar os temas com questões materiais mesmo, como isso se desdobra na realidade, porque a universidade, muitas pessoas falam esse termo também, que parece que está dentro de uma bolha, assim, que a gente, né, aprende, se forma através de padrões que não necessariamente são o que a gente tem na vida real, assim. Então é importante fazer essa articulação, estar aqui dentro da comunidade, aqui a comunidade da Vila Cruzeiro, né? Então é uma comunidade bem carente, assim, que tem muitos problemas, não tem acesso a tantos direitos, a muitos direitos. Então é bem importante, para minha formação eu acho que é fundamental. A gente sempre começa o ano tentando entender melhor, conhecer um pouco melhor eles, o que eles fazem, onde é que eles moram. A gente trabalha muito com a questão do trabalho infanto-juvenil, então se eles trabalham ou não, muitos deles trabalham ou ajudam em casa de uma forma que caracteriza trabalho também, assim, por fazer tudo em casa, até por isso a gente começa esse eixo sobre relações de gênero e sexualidade com a oficina de divisão sexual do trabalho, porque as meninas trabalham muito mais em casa do que os meninos. Os meninos dizem que nunca nem arrumam a cama e as meninas têm que cuidar das crianças, dos irmãos mais novos, têm que limpar a casa toda. O trabalho infantil doméstico tem cor e tem gênero, né? O trabalho na rua, o trabalho no tráfico, né? Todos eles têm a perspectiva étnico-racial e a perspectiva de gênero, além de uma violação dos direitos da infância, de uma forma de exploração da força de trabalho. E aí a gente conversou um pouco sobre se as pessoas nasciam ou se viravam homossexuais, não foi isso? Sim. Nos últimos 3 anos, por ter notado que emergia muito do campo questões sobre opressões, racismo, LGBTfobia, machismo, a gente também planeja oficinas para tratar especificamente disso, que é uma temática um pouco difícil de trabalhar, justamente porque tem muita coisa socialmente construída que eles trazem, que é difícil de dialogar às vezes, mas que a gente acha importante por ser algo que emergiu do campo e que a gente precisa falar. Vocês acham que ficar usando esses apelidos aí não é preconceituoso? Sua. Preconceito é... Que professora chamou o Vitor aqui, que é isso? A gente tenta não se iludir quanto a mudanças. A gente sabe que nessa sociedade não é possível, pela estruturação da sociedade, fazer mudança só por uma oficina uma vez por semana, assim. A gente acha que é importante problematizar, porque são debates que têm que ser feitos, mas também a gente tenta não achar que a gente vai conseguir mudar a coisa, assim. Às vezes a gente acha que vai resolver alguns problemas e não temos capacidade nenhuma de resolver problemas, mas o nosso papel aqui é fazer essa articulação mesmo, né? Fazer com que a comunidade tenha relação com a universidade, essa questão de retroalimentação, e tentar problematizar algumas questões e ouvir bastante, assim. O trabalho de extensão ou a pesquisa na universidade não pode ter como função, não pode substituir a sociedade no sentido de superar essas questões.
Não é nosso papel, não é função da universidade. A função social da universidade é produzir conhecimento sobre essas questões. Ajudar, por exemplo, a escola com oficinas e com uma perspectiva de continuidade no currículo dos dois temas, a exploração do trabalho e as opressões. Igual para o socioeducativo, para a assistência social. O que a gente busca é cercar esse tema, trabalho infanto-juvenil e políticas sociais de proteção à infância e adolescência, tanto na pesquisa, na rede de proteção, no processo de formação continuada com educadores sociais, seja da assistência, da saúde, conselheiros tutelares e professores, trabalhando o aspecto da opressão no processo de trabalho deles. Porque não é verdade, não é com esses elementos de cultura não arraigados, como a gente sabe que tem, que nunca passamos pelo papel de opressores. Aí é importante fazer essa dupla reflexão. E eu já me senti muito no papel de opressor, né? Quando eu tenho que ir lá cobrar os bloqueios do Bolsa Família, por que a criança não está indo para a escola, né? A gente exige das famílias uma resposta para que a gente possa manter o benefício delas. Eu digo assim, acho que tem diferença, tanto a questão de ser opressor como ser oprimido, né? Na questão de tu também ser ou não ser servidor público e de tu estar ou não estar num espaço público. Nós temos diferenças bem claras, por exemplo, os salários, né? Os técnicos que executam a política da assistência, que são de entidades conveniadas com a prefeitura, têm um salário, né? E os funcionários públicos que executam a mesma política e fazem o mesmo trabalho têm outro salário. O fundo público, ao invés de assegurar as condições de servidor público para trabalhar no serviço público, na garantia de direitos, deixa de fazer isso. Ou deixa de fazer inteiramente isso, começa a fazer a parceria com as organizações sociais, com fundações empresariais, enfim, com distintas formas que produzem isso. 2 trabalhadores no mesmo espaço, cumprindo o mesmo serviço e não tendo, vamos dizer assim, o direito do ponto de vista do acesso por concurso, estabilidade, carreira e salário, junto com um trabalhador que não tem quase nenhum dessas condições. Às vezes tem um salário um pouco maior, mas é porque os direitos não são pagos, na verdade, né? Não. Que é a função de pagar bolsa, por exemplo. Por exemplo, no posto de saúde onde eu trabalho, a gente tem vínculos do município, estado e MESF, então com diferentes cargas horárias, diferentes salários, então isso cria um desequilíbrio dentro da própria equipe. E esse descompasso que ajuda daqui a pouco a gente está brigando uns com os outros, né? No debate na universidade, algumas vezes a gente fica mais... Não é restrito, assim, mas a gente se apega à questão da opressão em outros marcos, que não se vinculam ao trabalho, né? E eu acho que são marcos que também são importantes. Eu acho que as duas coisas, de alguma maneira, se misturam também, né? Entender como é que as mulheres se inserem, como é que os negros se inserem nisso, como é que, enfim, isso também atravessa o processo do trabalho. Mas como o trabalho também, eu acho que opressão e exploração se misturam e acho que cumprem um papel também, né? É uma luta não somente social, como também uma luta interna, tá? Uma luta interna de direitos e deveres que a gente estabelece, que a maioria das instituições, se não todas elas, né, tem às vezes o estatuto na cabeça e na alma. Esse processo de estar refletindo, estar desabafando, ao mesmo tempo é uma alternativa para ficar criando estratégias. Ter esse espaço, ter essa fala, acho que é principal. A gente poder estar falando, a gente poder estar discutindo essas questões para, de certa forma, ficar criando estratégias, que a gente precisa estar criando estratégia. A gente precisa se movimentar, a gente precisa se sacudir, a gente precisa tirar a poeira fora, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado. A gente não pode fazer o processo da economia, a gente ficar em silêncio e fazendo, entrando em caixinha e ficando um robô.
A gente trabalha tanto com a relação da extensão das atividades que se fazem nas escolas, nos socioeducativos, mas também participando da rede de proteção, tanto no âmbito da rede ampliada, que é um espaço da região Glória Cruzeiro Cristal, e também da microrrede, que é especificamente da Cruzeiro, né? As microrredes, elas acontecem em toda a cidade, né? Então, que seriam as redinhas, como são conhecidas, que atendem mais as crianças e adolescentes, né? Casos mais em situações difíceis e vulnerabilidade, que envolve diversos setores dos serviços públicos, né? Educação, saúde, assistência, habitação, conselho tutelar. As redinhas, elas acontecem em consoante com a rede ampliada. A rede ampliada, então, são esses encontros maiores, que a gente, vamos dizer assim, com um coletivo, né, com mais serviços. A rede ampliada, ela tem servido mais para pensar mesmo a rede, né, uma parada num outro tempo, né, para pensar esse trabalho em rede e a gente conseguir ter encontros de educação continuada, a gente chamar pessoas, agentes da universidade, alguém com saber, um conhecimento diferente para estar compondo com a gente. E um pouco tentando incentivar que esse espaço coletivo da rede ele sirva como um processo de escuta, um processo de apoio para esses trabalhadores também estarem, enfim, entendendo em que situação eles estão inseridos e podendo voltar para seus espaços de trabalho e compreender também qual é o papel deles ali, assim, né? Então, acho que um pouco essa experiência assim, que a gente tem tido e tem sido bastante rica no sentido de também enxergar qual é o papel da rede, os seus limites enquanto organização desses trabalhadores, mas ao mesmo tempo as suas potencialidades enquanto, enfim, trabalhar com os direitos, trabalhar com os processos hoje de precarização e entender como é que a gente vai se constituindo enquanto serviços também. Não temos como superar essas questões, mas sim poder sintetizar, poder devolver para a escola, devolver para a comunidade, dialogar nos cursos de formação de professores. Todos os 9 estudantes de graduação que trabalham com a gente nesse momento são de licenciaturas, né? Formação de professores. Então, poder compreender essas questões e dialogar com o currículo da escola, fazer com que a gente possa permanentemente na escola e na assistência social, no socioeducativo, tensionar esses temas que são muito graves socialmente e que são banalizados ou naturalizados, enfim, e que acabam produzindo, não é? Um jovem adulto mais violento, com menos perspectiva, enfim, que a gente socialmente precisa combater. O papel da universidade é tensionar, é produzir teoria nessa perspectiva.